Vamos falar hoje sobre alguns tipos de bastões que existem e que minhas pesquisas já me mostraram que existem planos por aí. Alguns, inclusive, são bastões lendários. Vamos lá, queridos iluminados. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte. Eu sou o Rafael Branco e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre bastões, alguns que vocês já estão acostumados a ver e ouvir sobre, e alguns que talvez sejam novidade para vocês. Hoje nós vamos falar sobre mais de 10 tipos de bastões diferentes e como eles foram utilizados na história. Esta viagem vai muito longe. Eu vou começar a tratar de bastões que eu chamo de bastões rústicos. É o primeiro tipo. Bastões rústicos, eles tratam de conhecimentos e usos tão antigos, de um período de tempo tão grande, que eu prefiro separá-los em três fases diferentes. O primeiro bastão rústico, ele é feito em madeira, sendo madeira apenas como galhos. Muito parecido com o conceito de varinha mágica, mas assim, uma coisa realmente muito rústica. Por que disso? Porque numa antiguidade, não se tem uma precisão de data, numa escola meio druida, alguns tratamentos, alguns trabalhos energéticos eram feitos com varinhas pegas na hora. Como assim? Por exemplo, a pessoa ia num curandeiro, pedir ajuda para alguma coisa, para fazer um trabalho, e enquanto a pessoa, o consultante, estava ali conversando com o curandeiro, o druida, quem fosse, esta pessoa já estava num processo de criação de uma ferramenta específica para aquele trabalho. Ele já ia do lado de fora, ia numa árvore, arrancava um galho, e enquanto a pessoa estava conversando, ele ia desfolhando este galho, limpando este galho para gerar uma varinha. Esta varinha, na época, inclusive, era uma varinha descartável, porque ele fazia todo este trabalho de limpeza, de esfolhar, ouvindo a pessoa, sabendo já o que ele teria que fazer. Ele usava esta varinha para executar o trabalho, e depois que o trabalho era finalizado, ele quebrava esta varinha, devolvendo ela para a natureza. Então era praticamente de um uso único. Isso é um primeiro tipo de bastão rústico. A segunda fase do bastão rústico foi quando estes galhos deixaram de ser descartáveis e eles passaram a buscar troncos e galhos com bonitas formas para que eles pegassem, lixassem, desfolhassem e tal, fizessem todo o trabalho na madeira, e ainda muitas vezes eles faziam desenhos como runas, celtas, culturas escandinavas, vikings e etc. Então eles desenhavam o bastão inteiro, que continuava a ser um galho rústico, mas ele não era mais descartável. Então aí tinha uma diferença entre ser um bastão, que é algo que você empunha em uma mão, ou de repente ser um cajado, algo muito grande, que você consegue inclusive apoiar no chão, de tão grande que fosse. Dentro da história dos bastões, esse momento é muito importante porque daí ramificou muitas ferramentas que partiam da ideia do uso de um grande galho para fazer alguma coisa. Então você tinha a pintura, você tinha ornamentos que eram colocados neles, você tinha o trabalho na madeira, de entalhe, você tinha verniz. Foi um segundo estágio do bastão rústico. O terceiro estágio do bastão rústico, continuando na madeira, foi quando esta madeira começou de uma forma meio industrial a ser trabalhada. Por exemplo, quando fizeram os tornos mecânicos. Você pegava uma tora bem maior, colocava num torno e você dava um formato. Foi assim que nasceram os pêndulos. Então, na verdade, um pêndulo ele é uma variação de um bastão minimizado, só que bem trabalhado, torneado para ele ficar com aquela precisão. E assim você teve esse conceito da varinha mágica, realmente. Você vê até na ficção, vou citar Harry Potter, que muitas varinhas dos bruxos no filme são algumas rústicas, vamos dizer assim, o rústico fase 2, mas a maioria delas ela é torneada em madeira, então ela tem um formato muito delicado e ela tem esse conceito do refinamento, da precisão e etc, que já vai de encontro com a radiestesia, com medições de precisão, com a ponta precisa. Então estas são as três variações de bastões rústicos na história do mundo. Vamos chegar então agora num que é famosíssimo aqui no Brasil, que é o bastão Atlante. Tem gente que chama de Atlantis. Atlantis é uma palavra em inglês, tá? Então, portuguesando é o bastão Atlante. Não se tem uma história
escrita com precisão de quem criou, por que foi criado, em que ano foi criado. Eu já busquei isso muito e eu nunca encontrei nenhuma referência do gênero. A única referência que eu tenho é que esses bastões eles apareceram na década de 70, se popularizaram na década de 80, com algumas formas diferentes entre o seu tubo ser de cobre, a ponta ter um cristal hialino, e muitas vezes dentro eles tinham um espiral de cobre, ou era colocado algodão embebido em álcool, ou simplesmente nada. Ele se popularizou pela beleza, né, em função do metal, do cobre, ter esta cor, né, que é o amarelo avermelhado, muito bonito, e o trabalho pela primeira vez constituindo uma pedra, um cristal de quartzo hialino na ponta. E durante muitos anos esse padrão de bastão foi utilizado em diversas linhas, e muitas pessoas creem nas suas capacidades curativas, de trabalho energético, de manipulação energética, etc. Existe muita teoria sobre que é o bastão em Atlântida, que não sei o quê, que não sei o que lá, mas assim, tudo isso é baseado em lenda, gente. Eu nunca encontrei o nome do criador, o cara que fez o primeiro, o cara que fez o protótipo, o cara que desenvolveu. Não, eu nunca encontrei essa literatura ou a comprovação disso. Essa defesa da lenda, do mito de Atlântida é o que fortifica muito a teoria do bastão Atlante, porque muita gente vai no YouTube e no Google e procura, você vê que são palavras, Atlante é uma palavra aqui no Google e no YouTube bomba. Então, assim, você quer procurar alguma coisa sobre bastão, com certeza a palavra mais forte vai ser o nome popular Atlante. Na sequência dos tipos de bastão, um bastão que derivou do Atlante, que é o Dorje. Ele é muito parecido na sua constituição, só que com alguns anexos. Ele recebeu no verso não só uma tampa de cobre, mas no verso ele tem um cristal de quartzo roxo, que é uma ametista, e ele exterioriza o seu espiral de cobre, não colocando dentro do tubo, e sim colocando por fora. A ponta dele se mantém um cristal de quartzo hialino. Esse bastão, diferente do Atlante, ele tem referência, ele tem história. E esta história eu conheço, já contei em outros vídeos para vocês. O cara que fez o primeiro protótipo do bastão Dorje foi o Krios, mais ou menos próximo do ano 2000, em Santos, e ele se baseou sim no bastão Atlante. Porém, a referência dele de montagem foi uma referência tibetana partindo de um artefato religioso, tá, do budismo tibetano, chamado Dorje. O vídeo explicando o que é o Dorje original eu tenho aqui no canal. Se você não viu, vou colocar no card para você aqui em cima. O Dorje se tornou o bastão mais conhecido e utilizado em diversas escolas de tratamento e etc. Vou citar apometria, passes magnéticos, principalmente antigoécia. A Umbanda moderna, inclusive, também já aderiu ao uso do bastão Dorje. Ele é uma ferramenta multipropósito, ele se encaixa em diversos casos diferentes e vibrações diferentes. Então ele é uma ferramenta muito coringa para muita gente aí ampliar a sua boa vontade. Ele revoluciona na mão de quem o toca pela primeira vez. A quantidade de compartilhamentos que eu tive, né, de pessoas comentando o que atingiram, o que conseguiram usando essa ferramenta é maravilhoso. E eu sou realmente apaixonado pelo bastão Dorje. Próximo tipo de bastão, bastão negro, totalmente derivado do Dorje. Eu tenho um vídeo, vou colocar no card para vocês, explicando a história de onde ele saiu. Ele foi uma criação minha, baseado numa projeção astral que eu tive. Eu vi esse bastão e ele é muito parecido com o Dorje. A única coisa é que ele troca o cristal hialino por um quartzo fumê e ele troca o quartzo roxo, que é a ametista, por um citrino. Esse bastão ele atinge umas medições em angstroms bem maiores do que bastões Dorje do mesmo tamanho. E ele tem uma frequência de trabalho bem mais profunda, inclusive atingindo regiões umbralinas. Algumas pessoas que já compartilharam comigo de que realmente ele atinge locais mais críticos e ajuda muito rapidamente pessoas que estão em estados muito tensos, muito nervosos, até descontrolados. Então o bastão negro ele realmente é aquele primeiro combate para algo muito grande, e aí depois para uma centralização o Dorje continua sendo também super indicado. Bastões cromáticos, eu particularmente, atenção, vou deixar isso bem claro, particularmente eu não gosto da teoria dos bastões cromáticos. Porque a maioria dos bastões cromáticos são tubos com lâmpadas de LED que acendem colorido. E o que tem de especial nisso? As pessoas que defendem os bastões cromáticos dizem que a aplicação da cor sobre o paciente provoca um efeito relacionado à cromoterapia e promove, assim, melhoria. Cara, é uma lâmpada de LED.
que você põe pilha ou liga na tomada, que diferença faz da lâmpada que eu tenho aqui colorida que está iluminando aqui o ambiente? Nenhuma. Então você paga super caro num aparelho eletroeletrônico que acende um LED na ponta e isso vai proporcionar cura? Então eu vou ficar exposto aqui a minha lâmpada e dá um instantinho. Ela tá azul. Sabe, eu não gosto dessas coisas eletroeletrônicas e eu acredito sim no poder da vibração da cor. Se o teu paciente ele está vendo a cor num ambiente que está iluminado com aquela cor, um grande objeto que tem aquela cor, a frequência de que o cérebro dele está criando sobre a visualização daquela cor, sim, é capaz de curar, de mudar padrões, de melhorias, etc. Super concordo com isso. Mas não que um artefato a pilha vai fazer um grande diferencial do que uma lâmpada, do que um sistema qualquer de iluminação. Dá na mesma. Um outro exemplo de bastão cromático é esse carinha que eu tenho aqui há muitos anos. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de coisa. Ele é feito de cores diferentes, mas eu vou falar a verdade para vocês, nada disso aqui é pedra real. Isso aqui é um aglomerado de pó de pedra com tinta para dar essa textura. E a única pedra real aqui é na ponta. Deixa eu ver o foco aqui. Aqui. Que aqui você percebe que é uma ametista lapidada. Mas o resto todo é uma cor falsa, é uma coisa... É bonito, eu admito que é bem bonito, mas você põe isso aqui num biômetro de Bovie médio, não dá nada, sabe? A única coisa que vai pulsar aqui é a ametista, mas o resto é um aglomerado químico industrializado de pó de pedra com tinta e cola. Isso também é um tipo de bastão cromático, tá, gente? Então, eu nunca nem usei. Eu comprei porque achei bonito anos atrás e estava na gaveta. Um outro tipo de bastão são os bastões coloridos, né? Eu chamo eles assim para ficar bem simples de entender. Eles são feitos no padrão Atlante, que é um tubo com um espiral por dentro. Eles têm apenas uma pedra na ponta. E o porquê colorido? Porque sempre vai ser um quartzo da variação da cor em função da cor da pedra. Então ele pode ser feito de quartzo verde, ele pode ser feito de quartzo rosa, ele pode ser feito de quartzo azul, ele pode ser feito de quartzo amarelo, ele pode ser feito de quartzo roxo, ele pode ser feito de quartzo hialino, quartzo branco. Bem, o grupo dos quartzos aí vai dar uma infinidade de cores diferentes, né? Uma pedra maravilhosa. E aí ele é muito indicado para trabalhos muito focados. Então, poxa, eu tenho uma frequência boa no verde, eu gosto de trabalhar o verde com os meus pacientes. Poxa, compre um bastão colorido que tenha um quartzo verde na ponta. Então ele vai ser muito específico para aquela vibração, para aquela frequência, né? Então, eu vou trabalhar um cardíaco, vou pegar um com quartzo rosa, o quartzo azul para trabalhar mais o mental. Bem, é muito fácil. Na teoria das cores, na cromoterapia e nas cores predominantes pelos chakras, você já tem a indicação de qual cor você pode utilizar, ou deve utilizar, ou prefere utilizar. São as opções dos bastões coloridos. Vou comentar sobre um bastão mitológico. Chama-se Tridente de Perla. O Tridente de Perla ele foi citado em um livro, trata de pedras e bastões, que é um livro espanhol. Ele teoriza de que o original era feito em ouro puro e ele era um tridente que nas pontas ele teria quartzos hialinos. Mas citou também que no original ele teria um rubi. Gente, vocês fazem ideia de quanto custa um rubi? Se ainda for um rubi num tamanho suficiente para colocar na ponta de um tridente, isso pode custar R$1 milhão. Rubis normalmente são pedras pequenas, bem delicadas, né? E já custam os olhos da cara. Você imagina do tamanho de um quartzo hialino? Eu acho que eu nunca nem vi. Bem, e a variação do tridente de perla, a tal literatura em espanhol dizia que ele podia ser feito em ouro, em prata ou em cobre, sempre nessa sequência, né, colocando o ouro primeiro, a prata em segundo e o cobre em terceiro. Na verdade é uma escala de custo, porque por condução energética no vídeo, eu vou colocar no card para vocês que eu trato do material dos bastões, eu já mostrei para vocês e provei de que, cara, o cobre é melhor condutor energético do que o ouro. Ele só perde por uma questão financeira, econômica. Mas eu achei muito estranho, porque eu nunca vi uma peça dessa e nunca ouvi falar nisso, e eu estranhei o nome. Porque toda vez que você pensa num tridente, você vai lembrar de quem? Poseidon, né? Rei dos mares e tal, ele tinha um tridente. E foi muito curioso, porque aí eu fiquei pensando, né? Normalmente essas armas lendárias, armas de deuses, eles têm nome. Qual que é o nome do tridente de Poseidon? De acordo com a mitologia grega, o tridente de Poseidon chama-se Tridente de Poseidon.
Falei, bem, não descobri nada com isso, mas eu continuei minha pesquisa. E eu descobri que em algumas culturas, tá, principalmente europeias, existe um mito de um tridente que veio do fundo do mar, chamado tridente de pérola, que este sim seria o nome real do tridente de Poseidon. Eu olhei aquilo e falei, opa, tá começando a chegar mais perto. E aí que eu fui perceber, a literatura que eu estava vendo sobre o tridente de pérola era uma literatura em espanhol. E como é que se escreve tridente de pérola em espanhol? Tridente de pérola. Então há uma questão mitológica do tridente de Poseidon com esse tal tridente de pérola, que diziam que tinha um rubi na ponta, ou seja, é um mito. Eu nunca vi isso, nunca vi ele em formato bastão ou ele em formato tridente, e ainda mais com um rubi na ponta, uma doideira. Mas fica a lenda aí para vocês do tridente de pérola. Existe um bastão que ele é mais científico do que esotérico ou espiritualista, que chamou-se bastão Lecton. O bastão Lecton ele era uma ampola, vamos pensar assim, de metal que dentro tinha hidrogênio. Ela foi pesquisada em uma universidade por um pessoal de fisioterapia que afirmava que aquele bastão metálico com hidrogênio dentro, se fosse friccionado contra enfermidades e principalmente locais com fraturas e etc., ele proporcionaria cura acelerada. Na verdade, para mim, é um processo... Sabe aquele processo básico de você bateu, tá com roxo, você faz aquele quente e frio? Se você tem uma ampola metálica com hidrogênio dentro, aquilo é extremamente gelado. Pô, o hidrogênio, a temperatura dele é menos de 200 não sei quantos graus. Então, pô, se você tem dentro um hidrogênio colocado numa peça de metal, esse metal vai estar extremamente gelado. Então, se você fricciona no lugar, aquele gelado está fazendo o processo básico de um saquinho de gelo com quentinho, né, para o hematoma e coisas do gênero. Mas há também o questionamento de que, poxa, peraí, hidrogênio é meio perigoso, gente. Ele é inflamável, ele explode e vamos só lembrar de um detalhe básico de que uma das tipos de bomba atômica no mundo é chamada de bomba H porque ela é feita de hidrogênio. Então você ter uma ampola com hidrogênio pressurizado dentro, eu nunca vi, tá? Eu tenho só uma imagem em preto e branco desse bastão Lecton, que inclusive a literatura dizia que Lecton significa pequeno aparelho em grego. E não, em grego, lecton com C não existe, e lecton com K tem a ver com a comunicação, com expressividade, com leitura, com ensinamento e aprendizado. Não tem nada a ver com pequeno aparelho. Então, assim, a literatura que eu li não referenciou muito e procurei sobre ele, não achei nada além disso. Então fica só o registro de que em algum dado momento alguém fez um bastão chamado Lecton. E para terminar o vídeo, eu vou comentar de bastões personalizados, né? Já tive vários pedidos de pessoas que pedem personalizações em bastões. O mais comum é a pessoa pedir uma barra de selenita dentro de um bastão Atlante ou dentro de um bastão Dorje. Super simples, você faz o bastão e coloca uma barra de selenita dentro. Já houve também pedidos para que eu colocasse dentro do bastão uma sequência de pedras relacionadas às pedras dos chakras, conforme suas cores e etc. E houve um bastão que eu fiz anos atrás, que eu apelidei ele de bastão espada, porque ele era muito grande, a pessoa me pediu, mas ele dentro, ele precisaria ter várias pontas de cristal, 7 na verdade, tá? Um número bem preciso, de pontas de cristal que fossem ligadas por pequenas bobinas. Então ele teria o cristal hialino do lado de fora, exteriorizado como se fosse um Atlante ou um Dorje, mas dentro ele teria ainda 7 outras pontas que estariam ligadas como se fosse por uma bobina, como o exemplo que me deram na época foram como se fossem pilhas, né? Ela precisaria ter uma mola de cobre tocando a ponta com um final de um para o outro até elas se tocarem. E a teoria é que cada um deles fosse proporcionar uma ampliação energética de um para outro, de um para outro, de um para outro, para chegar na ponta e exteriorizar uma coisa que seria muito forte, muito capaz. Foi um bastão interessante de se fazer, foi um pedido bem particular. O único problema desse bastão é que ele ficou bastante pesado, mas a pessoa, se tem onde apoiar, pega, utilize, larga, tudo bem. Mas, por exemplo, o bastão Dorje, quando ele foi criado pelo Krios, ele foi criado no intuito também de ergonomia, porque no lar que ele trabalhava, eu trabalhava com ele inclusive, etc., nós passávamos 3 horas até 3 horas e meia de pé com o bastão na mão, sem poder sentar, sem ter onde apoiar. Então, poxa, você imagina um bastão muito pesado, você ficar 3 horas e meia de pé com ele na mão ininterruptamente, seria muito desconfortável e cansativo, né? Então, aí você tem um bastão desse particularizado com extremo peso, porque ele está cheio de pedra dentro, é grande,
né? Mas se a pessoa tendo onde apoiar e descansar, ok, sem problema. Bem, gente, vamos lá. Essa foi uma pauta aí. Falei para vocês sobre alguns bastões aí na história do mundo, alguns mitológicos, né, e etc. E foram os bastões assim que mais me chamaram a atenção, né? Principalmente eu gosto muito dos rústicos, porque há uma história muito grande envolvendo eles. Existem vários outros, tá? Bastões, inclusive, de maias, astecas, incas, com pedras diferenciadas, sempre numa tendência deles ser um artefato religioso, e muitos deles também eram armas. Então, o sacerdote da tal religião, ele também ia para o combate usando o tal bastão. Tem umas histórias muito particulares assim. Se você gostou desse vídeo, deixa eu curtir. Muito obrigado pela sua visualização. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe com eles, me ajuda bastante, muito grato. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E ficamos por aqui hoje. Sejamos todos luz.